pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro podcast Negócios de Alto Impacto do ano 2026, esse ano que já começou assim, nossa, né? Graças a Deus, tem muita coisa boa acontecendo e vocês sabem que aqui a gente não faz nada mais ou menos, é tudo bem feito, os convidados são escolhidos a dedo. Hoje eu tenho uma pessoa aqui comigo, uma mulher que assim, posso falar, foda, no mínimo foda, porque ela transitou num mercado, num setor extremamente difícil que é o varejo, né? Margens apertadas, consumidor ali que não sabe para onde olha mais, esse barulho de conteúdo que tem por aí hoje, é inteligência artificial, é concorrência, e ela entrou e jogou e chegou ali no topo de uma das maiores, se não a maior empresa de moda do Brasil. E você sabe como que se faz isso, né? Você sabe, vocês assistem esse podcast, vocês sabem. Para conseguir isso, para ter um negócio de alto impacto, conseguir fazer isso, você precisa de uma liderança visível, posicionada, inteligente, que se compromete acima de tudo. Alto impacto é isso, fazer bem feito, com ética, com inteligência, é entender o real impacto das coisas. E é isso. Vou parar de falar aqui porque ela está aqui na minha frente. Luciana Wodzik. Wodzik, tá certo assim, Luciana? Certíssimo. Wodzik. Bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui. Muito feliz. Muito obrigada, Beth. Eu que estou feliz de estar num podcast tão especial, liderado por uma mulher e trazendo alto impacto para o mercado e para o varejo. Tenho certeza que vai ser um papo delicioso. Vai ser, com certeza. E assim, a primeira coisa que eu queria saber de você, que é o que eu mais... E, aliás, a mais pedida que eu fiz ontem, uma pesquisa no Instagram, é sobre você. Quem é a Luciana? Né? Quem é esta mulher que foi de modelo, né, de pé, a CEO da Arezzo? Vamos lá, conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, vamos lá. Luciana é uma mineira, filha do meio, tenho 2 irmãs, é uma casa de mulheres. Então, Vanessa, Fernanda são minhas irmãs. Meus pais, Celeste e Clóvis, engenheiro e decoradora. Então, traz exata com estética, né? Foi o universo que eu vivi. E sempre fui uma menina, uma mulher muito curiosa. Sempre gostei muito de pessoas. Sou casada com um baiano. Olha! Morei 10 anos em Salvador. Tenho 2 filhos, um de 19 anos e um de 8 anos, que também me traz aí 2 visões de mundo diferentes, já são 2 gerações e eu aprendo muito com eles. Então, acho que, resumidamente, essa é a Luciana, que gosta de pessoas, que gosta de comunicar, que ama o varejo, que ama impactar positivamente a este mercado. Nossa, e quando você entrou para esse varejo, quando você entrou para esse setor, como é que foi, assim? Porque você era modelo, explica ali pra gente. Então, eu sempre estive no varejo. Já fui vendedora, já fui gerente, já tive representação de marca. Sempre muito empreendedora, sempre empreendi em outros negócios de outras pessoas. E nessa época eu estava como representante e surgiu essa ideia de ser modelo de calça da Arezzo. Para você ser modelo de calça, você tem que calçar 35. Você tinha que ter as medidas perfeitas do pé, em termos de altura, largura. Porque às vezes você sabia que você é 35 no comprimento e é 37 na largura. E você acaba calçando 37 por conta da largura do seu pé. E para calçar, que você calçava nas feiras para os lojistas, você tinha que ter esse pé perfeito. Porém, eu vendia mais do que eu calçava. Você fazia as 2 coisas. Olha aqui. Ó. E aqui, eu acho que você deveria levar outra cor, você deveria levar esse produto, você deveria acompanhar com uma bolsa. Então, porque eu vim do varejo e eu sou muito comunicativa. E fui convidada, então, pelo fundador, o Anderson Birma, para que eu começasse a estagiar. Na época eu fazia faculdade de administração, então eu entrei como estagiária dentro do negócio. Então foi assim que começou minha história de 30 anos, né, que finalizou o ciclo agora em final de agosto de 25, dentro da Arezzo & Co, de modelo de calça a CEO. E o que você acha que ele viu ali? Quando te percebeu, falou, putz, essa não é só uma modelo, ela tem algo mais ali. O que você acha que foi a característica que mais brilhou os olhos dele ali? Muito vendedora.
2, extremamente comunicativa. E 3, que tudo que eu fazia, mesmo sendo modelo de calce, eu trabalhava assim num nível de excelência muito alto, um nível de comprometimento. Eu não estava lá, eram 12, 15 modelos de calce a cada feira, eram muitas meninas. Né? E todo mundo estava muitas vezes ali como um bico, um papel passageiro. Não, eu encarava ali como uma função, um cargo. E com certeza ele, com um cara com muita sensibilidade de pessoas, muito visionário, tenho certeza que ele captou um pouco disso, dessa essência da Luciana. Quando a pessoa tem essa disposição, né, para a vida, para as oportunidades, você vai se envolvendo, né? Parecido comigo ali, como eu falei para você no meu sucesso, você vai se envolvendo ali porque você gosta, né? E você gosta de aprender, né? Exato, você faz muito além do que aquele papel que foi designado. E eu acho que isso é um diferencial competitivo enorme para os profissionais, para os empreendedores, para os lojistas, para quem está fazendo o negócio. Você faz além do que o outro espera. Sim, sim. E assim, e eu falo assim para as pessoas que trabalham comigo, que não é uma questão de… Você tem que encarar a vida como uma série de oportunidades ali que vão aparecendo para você. Então, se existe a oportunidade de você aprender com algo novo, por mais que não esteja ali no teu, né, no teu script de contrato do que você deve fazer… Que oportunidade maravilhosa, que às vezes você conhece e descobre novas competências que você não tinha nem, né, não tinha nem despertado ainda. E você está coberta de razão, Beth, porque o que eu acho que diferencia, né, um executivo, um empreendedor de sucesso, é exatamente esta virada. Porque o que você tem que entender é que você não está fazendo pelo outro. Você está fazendo por você. E muitas vezes as pessoas estão presas, não, isso não é meu. Não, não é sobre o outro que você está entregando para o outro. É o que isso está te trazendo de aprendizados e de possibilidades de crescimento. Então, isso é uma super diferença de um executivo de sucesso e talvez de um executivo que talvez fique ali mediano, porque ele entrega o que a média entrega. É o exercício da autonomia, né? E essa autonomia é chave para muitas coisas, inclusive para se responsabilizar, né, na horas que as coisas não andam tão bem, para também conseguir olhar os desafios como oportunidades, né, porque você começa a entender que, poxa, eu tenho meu nível de controle sobre isso que está acontecendo, eu posso exercer esse meu nível de controle. Exato. E vou fazer, e é isso que faz a gente galgar e evoluir e crescer cada vez mais, né? É exatamente isso. Essa autorresponsabilidade, né? Você saber que você é responsável pelo seu sucesso, pela sua história, pela sua trajetória, né? E parar de culpar terceiros é muito diferencial. É um despertar, né? Assim, é um despertar, acho que é essa a palavra, é um despertar. Se a gente pudesse todos os dias despertar isso dentro da gente, eu falo assim, não precisa de ser gente, não busca ser demais. Seja todo dia um pouquinho melhor do que ontem. E é você com você, né? E a vida é um jogo infinito, ela não para, ela não cessa. Igual eu falo, você fecha ciclos, mas a vida continua, o jogo é infinito, você continua jogando, você continua fazendo parte de um todo. Não, com certeza. E quando você se tornou essa grande vendedora, né? Porque eu acho que isso foi chave também para você ali na hora, né? É muito entendimento de pessoas, não é? O que você acha que é o mais importante para ser uma grande vendedora? Eu acredito que você tem que ter 2 pilares, né? Um é o de execução, né? Porque não existe estratégia se não tiver execução na ponta. Então, você ter essa capacidade de tirar do papel e fazer acontecer, né? E ter método e ter consistência. E outra que não existe, senão você se torna muito dura se você não tiver leitura de pessoas. Então, é a soma de leitura de pessoas com execução que fazem ali um diferencial. Nossa, e é justamente isso, né? E ainda é um grande gargalo, né, para as pessoas, essa questão das vendas, de conseguir vender. E eu vejo isso muito em mulheres.
eu não sei, não sei se existe ali um certo desconforto, ou de falar de valores, ou de se vender ali também, né? Um dos conteúdos que eu fiz para o YouTube, que mais gerou debate, conversa, era sobre por que você não consegue sustentar o seu valor, né? E aí eu descobri que existe nas mulheres uma certa vergonha, né, de sustentar o seu valor, né? Você, na sua trajetória, trabalhando com mulheres, com líderes mulheres, você percebia isso acontecer com vendedoras mulheres? Existe essa barreira mais para a mulher? Eu acho que na liderança feminina como um todo, eu acho que não, independente do cargo, né? Se é de vendedor, se é um consultor, se é uma diretora de negócios, a liderança ela tem é quase como se fosse uma sabotagem ali. Uhum, Ela sim. tem que provavelmente essa conversa deve ter sido uma conversa super rica, que foi colocado, que ela tem uma dificuldade de entender o verdadeiro valor. Então ela entrega, entrega, entrega. Ela vai num nível de exaustão sem fim, né? Porque ela se sabota, ela não enxerga o valor dela real, e para ela poder enxergar, ela precisa de provar o tempo inteiro. Ela pode ter chegado no cargo máximo, mas ela está ali numa necessidade de provação. Então, isso você vê em diferentes níveis, e você vê muito isso no público feminino, né? Porque é uma questão cultural. O homem sempre se posicionou no negócio. As mulheres no negócio é algo muito mais recente. Então, ela tem uma autossabotagem, ela tem uma cobrança extrema do valor dela. E quando ela consegue romper essa barreira, né, aonde que ela se torna exponencial, aonde que o valor dela, a identidade dela aparece com muita força. Né? Ela existe, Ela ela existe, sustenta. exato. Você passou por isso? Eu acho que todas nós, né? Eu acho que não tem uma mulher, tem mais e menos, né? E tem momentos mais cruciais. E toda vez que você quer ser muito heroína, é aonde que você se perde, né? Porque você se sobrecarrega, né? Pode vir até resultados, mas vem junto uma exaustão. E então é muito importante você entender esse seu valor, né? Você entender ali a sua. Porque existe duas coisas. Tem muitas pessoas que têm, né, a autoestima, e tem pessoas que têm a autoconfiança. Sim. São duas coisas diferentes, porque a autoconfiança ela tem a ver com o resultado. Uhum. E o resultado tem a ver em mostrar para o outro que eu sou capaz. Então, é uma pessoa que entrega. Vários momentos eu fui muito autoconfiante. Eu tinha certeza das minhas entregas e eu tinha confiança dela. Mas muitas vezes faltava ali a autoestima, que é você com você mesmo. Né? Então, você está ali o tempo inteiro provando valores, né? Você está para o outro, não para você. Então, quando você consegue internalizar isso e trabalhar isso como estima, que é algo que faz sentido para você, que aí vem o tal do propósito, né? Que é tanto falado. O propósito é exatamente quando você para de correr atrás de provar para as pessoas e faz aquilo que verdadeiramente é forte, intenso e verdadeiro para você. Isso é uma coisa muito importante, pouco falada, eu acho, sabe? Porque o primeiro pilar que eu gosto de trabalhar chama-se autoridade estratégica, só para você entender, assim. E justamente a gente trabalhar essa identidade. Eu falo que o seu sucesso, a sua felicidade, a sua realização é diferente da do outro. O que acontece é que aquela pessoa que fica correndo atrás o tempo inteiro de preencher algo nela, né? Que, putz, aquilo ali é o sucesso. É quando eu tiver aquele lugar tal, aquele resultado tal, que eu for assim, assim, assado. E fica uma busca incessante. E nessa busca, que não é, na verdade, o que ela realmente deseja. E nessa busca incessante vai vai atropelando o outro também, né? Completamente. E é muito clássico, né? Aquelas pessoas que chegam no topo, mas estão extremamente infelizes e buscando, né? Porque vira uma busca sem fim, né? Vira uma busca sem fim e perversa.
né? Com você e com o outro também, porque se você se machuca, você acaba eventualmente machucando o outro, né? Você teve esse despertar? Você teve algum momento ali que você falou, opa, chegou em um momento de exaustão, um momento em que você sentiu que você estava nesse descompasso com você mesma? Eu, assim, falar que eu cheguei num nível de exaustão, isso não aconteceu na minha trajetória, tá? Mas é obviamente que teve muitos momentos, né, que faltava eu entender ali os limites de algumas coisas, a não necessidade de estar de novo centrando, querendo se provar demais, Uhum. né, e sendo muito claro, né, qual é o meu caminho, aonde que eu quero chegar, quais são as minhas prioridades, o que que faz sentido, o que que não faz sentido, e sair com aquele papel de ser heroína, né, líder heroína, que salva tudo e todos o tempo inteiro, e nesse momento é um momento que você esquece de você, esquece o que que é prioritário, e você está querendo ser a salvadora. Isso funciona a curto prazo. A longo prazo, a mulher chega no nível de exaustão. Então, em vários momentos que eu possa ter chegado a querer ser a heroína, né, de salvar tudo e todos, vinha aquele gatilho, eu automaticamente fazia aquela reflexão e entendia que eu precisava de parar, pensar, entender o que que é prioritário, o que que faz sentido, né, o que que é você querendo estar agradando os outros, né, buscando ali por uma aprovação, e o que que é que verdadeiramente faz sentido. Sim. E muitas vezes o resultado não precisa disso daqui. Não precisa. Não precisa. Melhora sem. Exato, melhora. Você E extrai o você, melhor. inclusive, você se torna um líder muito melhor para o outro, Poxa. porque o outro para de ser dependente. Exato. É no momento que você começa a ser uma liderança, que você ensina, que você treina. E que você não. Porque se você é heroína, todo mundo depende de você. E vira um ciclo vicioso. Total. Vira. Então, e é aonde que vão indo a exaustão. E tem que colocar como sistema mesmo, o autocuidado. Então, a mulher tem que ficar atenta a isso. Porque na hora que ela cria como sistema o autocuidado, e o autocuidado é o que vai trazer esse limite para ela não ir para este outro lado, é fundamental. Você falou, é muito importante, porque nem todas as pessoas percebem, né? Nem todas as mulheres percebem que elas estão nesse modo de querer agradar, do modo heroína, nossa, como eu sou ótima, e achar que tá arrasando, porque você pode até estar colhendo frutos, né, no Colhe, curto dá prazo, dá resultado. resultado. Mas, na verdade, é um tirozinho no pé. É um tirozinho no pé. Você não sustenta seu valor assim. Você não vai encontrar aquilo que você realmente quer. Você não vai criar um ecossistema ali próximo a você saudável. E é um grande sintoma, né? Um sintoma de você estar querendo de novo, né? Estar num papel porque você acha que você precisa para ser apreciada, para ser olhada pelo outro, e o outro, nossa, parabéns, que você é uma excelente líder, né? E isso é um grande problema, especialmente para mulheres. Você leu aquele livro Mulheres Correm com os Lobos? Não li. Eu tenho ele na minha Tem que ler, prateleira você e vai eu amar. não fiz a leitura. É uma psicanalista, né, Sim, que escreve. exato. E ela fala isso, a gente tem, dentro de nós temos esses códigos, são códigos culturais, por assim dizer, né? E essa questão de agradar, salvar, cuidar, tá muito dentro daquilo que favorece essa dinâmica, né, desse sistema patriarcal e etc e tal, e que nos adoece e que nos interrompe de exercermos a nossa máxima potência, né? Que é justamente quem nós somos, o que desejamos. A liderança feminina, ela é revolucionária quando você realmente exerce a liderança feminina. Não exerce algo que foi construído ao longo da história, né? O discurso do excelente líder, gestor, o alta performance e tal, não sei o que não é a liderança feminina, que realmente funciona, ainda mais nos dias de hoje, falam-se muito disso, né, que a liderança feminina ela é necessária nos dias de hoje, né, e então é muito importante, e eu gosto eu quero fazer um foco, quero dar um foco para isso, porque é muito importante, é onde muitas se perdem, e não fique desanimada,
Ai, mas eu não sei meu propósito, eu tô perdida. Faz parte da trajetória, não faz? Nossa, faz total. Faz E parte. essa é a beleza. Uhum. Essa é a beleza, porque você vai descobrindo tudo é no percurso. É no percurso. Gente, vai fazendo, É. porque fazendo você vai descobrindo. Isso. Porque senão você fica paralisada. É. Você paralisa ali naquele momento, qual é o meu propósito, o que faz sentido. Testa e vai, tenha coragem de fazer. O percurso é o que é o belo, é o que é o lindo, é o que vale a pena tudo. É a sua história, a sua trajetória, são as experiências que vão te dar repertório. É o fazer que te traz o diferencial. E você sabe que foi por isso que eu, na minha trajetória, escolhi muito empreendedorismo para trabalhar, porque na psicanálise a gente aprende muito isso, né? Não adianta você ficar racionalizando. Você tem que ter experiência. É na experiência, às vezes na repetição das coisas, no fazer, no cair. Só que você tem que começar a exercer a consciência. Então, você tem que começar a buscar entender um pouco mais, não ficar só no automático, para você começar a entender, opa, aqui eu fiz de novo aquilo que eu não... Que nem você falou, né? Eu não posso estar agradando o tempo inteiro. Então, aqui é não, aqui é sim. Você começou a entender isso, porque você estava fazendo, você estava errando, você estava... Não errando, né? Você estava... Aprendendo, né? A gente sempre está aprendendo. E o que você colocou, Beth, é muito importante, é ser intencional. É sair do automático. Isso. Então, não é fazer por fazer, é super importante o fazer, mas fazem com intenção. Entenda o que aquilo está gerando, né? Em termos de resultado, em termos de valores para você, para a comunidade. Seja intencional nas suas decisões. Comece uma semana com intenção, priorize o que faz sentido, seja intencional do que é sim, do que é não, porque senão você entra num automático, quando você passaram 5 anos, 10 anos, você não sabe o que você construiu, aonde você está, aonde você chegou, porque não tem intenção, não tem uma clareza. Não tem. Né? E é fácil a gente cair nisso, porque a gente está num mundo muito hoje cheio de estímulos. O tempo inteiro. Então, assim, os estímulos, eles nos levam para uma falta de reflexão, porque você está toda hora sendo entretida. Você está lá, pá. Então, assim, você passa assim, sem pensar, né? E eu vi aqui, inclusive, ia trazer aqui, que você pratica meditação, né? Não pratico meditação, não. Ué, onde é que eu vi isso aqui? Olha, o que eu Wellness, tenho Então, vamos lá. O que eu tenho são algumas práticas de autocuidado, tá? Então, vamos lá. Algumas práticas de autocuidado e eu tenho uma rotina bem pensada. Tá. Então, eu acordo, né? Eu, naquele momento, eu penso, o que vai ser o meu dia. Eu tenho muita clareza das minhas prioridades da semana. Eu tenho muita clareza das minhas prioridades do mês. Nada, gente, para poder estar te escravizando. Tá? Nada meu é demais, não tem um exagero. Mas precisa de ter muito claro. Então, o meu autocuidado, o meu dia, ele tem rituais. E os rituais, eles são importantíssimos, tanto para você, pessoa física, como os rituais para pessoa jurídica, para as empresas. Claro. Sem rituais, você não sabe, né? O que, como, quando e nem por que as coisas estão acontecendo, nem a causa raiz daquilo. Então, não é uma meditação, mas eu tenho este momento que eu penso no dia, penso no que eu quero que aconteça, né? Quais são as minhas prioridades. Tenho rituais com os meus filhos, tem a maneira como eu acordo meus filhos, principalmente o menor, tem uma musiquinha básica que eu uso toda manhã. Bom dia, minha gente, bom dia, tralalá, que tem que acontecer. Se eu não faço a música, ele fala, mãe, canta a música. Tem o ritual do momento também de uma música ou um falar no momento de dormir. Boa noite, sonho com os anjinhos, Deus te abençoe, mamãe te ama, papai te ama, né? Trazer bastante a questão do filho se sentir amado, porque para ele poder criar asas com força, com uma identidade muito bem construída, sabendo que ele é amado, mas que ele tem todo o potencial para poder estar andando. Então, o que eu não sei como que foi interpretada essa questão de meditação, ela tem a ver com esses rituais. Rituais que você faz. De novo, intencionalmente. Eles são feitos intencionalmente. A música da manhã
para os meus filhos, principalmente para o menor, porque o maior não dá conta mais da música, mas que Sim. significou muito para ele. E o dizer, né? Vocês são muito amados, eu falo para um, eu falo para outro, e no momento de dormir eles são intencionais. Eu sei o que que aquilo está significando na construção da identidade deles. Não, e essa clareza, essa consciência que você tem na hora de planejar ou se organizar para ter esses rituais, é o que te faz ser uma pessoa presente na vida, né? Presente. É presente, porque você tá ali, você faz todo, isso obviamente para ele demonstra que ele tem raízes, né? Isso com certeza vai sustentar muito, vai dar muita sustentação para ele crescer e voar, né? Como você falou. E você também tá atenta, você tá percebendo as coisas, você não tá aqui a passeio. Sua vida, você está valorizando a sua vida de novo, né? Começa com a autoestima mesmo, né? Porque se você não valoriza você acaba. Isso eu sempre falo que isso é um grande sinal da tua autoestima, né? É o quanto você tá realmente olhando para tua vida e cuidando dela no detalhe, assim, no sentido de, obviamente não dá pra gente planejar tudo, mas você olha e pensa, poxa, onde eu quero chegar? Onde eu quero ir? Porque você entende que você pode chegar lá. E quando você entende que aquilo ali pode ter o resultado, porque você tem essa confiança, né? Você consegue se comprometer um pouco mais. Mas para ter confiança também, você precisa se comprometer, né? Porque se você faz as coisas assim, cara, a tua vida passa, como você falou, 5 anos, e onde que a gente tá, né? O que aconteceu? E até muito em cima disso, gente, a gente iniciou 2026, né? Pois é. Já estamos no final de janeiro. É. A pergunta é, o que você começou diferente em 2026? Não fazem grandes metas, mas alguma coisa já tem que ter acontecido diferente. Senão, é só uma passada de ano. E vai passar 2026, você vai chegar igualzinho no final do ano. Eu fiz uma meditação também no canal do YouTube, porque eu faço todo dia de manhã. Você faz meditação? Eu faço. Breve. Aprender com a Beth, então. É breve, porque eu até fiz, eu não sou mãe, mas eu tenho muitas mulheres que trabalham comigo que são mães, né? E eu fiz para elas também. 10 minutinhos para você refletir. Você sabe onde você quer chegar? Eu sempre trago uma palavra de afirmação porque é importante, né? Poxa, você sabe que você consegue, você já parou para desenhar isso que você quer chegar, né? Mas hoje você sabe o passo, então, que também tem que ser feito para você chegar ali. Sim. Cara, porque senão, na loucura do dia a dia, se você não para, num momento que seja 10 minutos do seu dia para lembrar o que isso você é tem maravilhoso. que fazer. Tem um método, tá? Que pode até ser isso que foi ligado com a meditação que eu aprendi com o Rony. Que é o 10, 20, 30. Sim. Você só precisa de 1 hora para resolver coisas essenciais e ser intencional, né? Então, no meu caso, é 10 minutos de oração. Aí tem 20 minutos que você usa para poder ler um livro. E 30 minutos para ginástica. Eu falo isso se você tiver uma agenda muito puxada e não ter desculpas. Falar, eu não consigo ler livro. Consegue, 20 minutos no dia você consegue. A pessoa mais ocupada consegue, né? Consegue. 10 minutos de oração você consegue. E 30 minutos de movimentar o corpo você consegue. Esse método, gente, ele é maravilhoso. Ele resolve qualquer desculpa, porque tudo que a gente não faz, a gente tem uma capacidade de inventar milhões de desculpas para justificar. Mas agora vocês não têm mais desculpa. Método 10, 20, 30. Boa. E o que a gente está falando aqui, gente, é a base de tudo. Porque não existe liderança sem essa autoliderança, né? Eu falei hoje aqui para alguém. Como que você vai liderar alguém se você ainda tá meio assim, né? Com o teu barco solto no mar? Não dá, precisa ter essa organização. E, poxa, a gente tem tanto para fazer, tanto para impactar, né? Que bonito que a gente se compromete com a nossa vida e com a vida dos outros também quando a gente faz isso, né? Porque, obviamente, ninguém é uma ilha sozinha, né? Mas muito legal. Luciana, para terminar este bloco, porque a gente tem tanta coisa, eu adorei essa primeira parte nossa aqui falando sobre… Intensa e profunda, hein? Intensa e profunda, mas tem que ser, né? Porque não dá, a gente não veio aqui passeio, né? A gente não veio aqui a passeio. Não. Eu tenho uma pergunta que é um bloco especial meu, que chama-se o vértice da vida. Complexo, hein, Beth? Complexo. Talvez para a marca podia ser mais fácil, ou não. Depois vamos dar o título até do quadro. Qual foi o momento da sua vida em que alguma coisa aconteceu
da sua vida mesmo e que mudou completamente a sua forma, seja de liderar, de fazer negócio, um momento ali que foi pá. Pode ser da sua vida pessoal, que você entendeu, ó, como você falou, né? Poxa, eu entendi aqui que eu queria agradar demais, mas aqui não dava. O que aconteceu? Conta pra gente. Eu acho que é o ponto que eu trouxe no bloco anterior. É querer ser heroína. É você querer salvar tudo e todos. De novo, isso funciona a curto prazo, isso traz resultado, mas isso gera uma sobrecarga para você e uma dependência do outro. Então, no momento que eu entendi isso, me livrei disso, me tornei, né, uma líder muito melhor. Primeiro, a autoliderança, conforme você colocou, né, entender você, para depois você liderar de uma forma, né, que tem mais sistema, que tem mais metodologia, entender, né, o que é seu e o que não é seu, o que é sim, o que é não e o que é prioridade. Para mim, esse foi, assim, um diferencial. Faz parte também, tá, que existe momentos que você vai ter Sim. essa entrega que vai além mesmo, né? E aqui eu não estou defendendo trabalhar mais ou trabalhar menos, gente. É trabalhar com um método. É sair de um papel de apenas fazedora, sem metodologia, sem sistema, e de achar que você salva tudo e todos, né? Para algo mais estruturado. Mas existem momentos que faz parte também. Faz parte do aprendizado, e eu falo que o equilíbrio também está no desequilíbrio, tem hora que tem este momento, mas depois o importante é você estar amadurecendo e você estar crescendo como líder, como pessoa durante todo o processo. De novo, ser melhor do que ontem e ter esse entendimento muito claro. Mas tem uma hora que você vai meter a cabeça mesmo sempre. e vai ser tudo, todos, às vezes você precisa de salvar mesmo, Sim, sim. naquela hora, Sim. mas isso não pode ser algo repetitivo, porque Não é a isso regra. funciona a curto prazo. Uhum. E aí eu fiquei imaginando assim, as mulheres se perguntando, nossa, ela tá falando tanto isso, que interessante. Eu me identifico ali, eu tenho certeza que as mulheres vão escutar, vão se identificar. E elas vão perguntar, mas como? Como? Como que eu saio desse lugar agora que eu tô? Só com consciência. Não tem outra forma. Ninguém vai fazer isso por você, né? Você tem que entender seus gatilhos e consciência. E quanto maior sua identidade, quanto maior seu valor, quanto maior sua clareza de valores, do que faz sentido, né? De novo, maravilhoso você ser autoconfiante, mas trabalha a autoconfiança com a autoestima, né? Não trabalha só para poder entregar para o outro, começa a entregar para si. Uhum. Na hora que você começa a entender isso, que o que vai realmente te gerar, né, aquele sistema que te automotiva, que você se sente plena, é quando você começa a fazer algo que faz sentido para você, não para o outro. E aí que entra o não. Aí que entra os limites, aí que entra as prioridades. Então, mas é uma consciência que você precisa de estar desenvolvendo ali e construindo a sua identidade muito clara. Eu falo sempre que a consciência, né? A autoconsciência, então ela vai ter que talvez trabalhar muito identidade, depende, às vezes até fazer uma terapia, eu acho ótimo. Com certeza. E também cada um tem que descobrir o seu caminho. Isso. E também consciência, e eu falo muito, né, buscar estudar também, estudar métodos, né, estudar histórias assim como a sua, poxa, modelos de liderança, modelos de gestão, você começa a estudar, vai te abrindo, te né? abre, porque as pessoas não estudam, não... eu não tenho tempo. 20 minutos, gente, todo dia. Eu tenho certeza que você vai sair totalmente diferente em 26. Muda alguns hábitos, vê o que te sabota. Eu tinha uma reunião com uma lojista, Bárbara, mulher bárbara, assim, no topo, só que ela faz tudo. É heroína, com certeza. E ela não só da loja, mas da família, de tudo, tanto que. Aí a gente tinha uma reunião marcada lá, mas eu tô com 4 clientes aqui, eu falei, escuta. Ela não entendeu ainda as prioridades dela. Ela tá exausta, ela precisa de ajuda, né? Então, é aquilo, não adianta você ficar no círculo vicioso do preciso fazer, não, calma.
O que você realmente precisa, você não sabe ainda. Exato. Porque se você Não tem soubesse, clareza. você não tem clareza, você não estaria assim, né? Certíssimo. Então, é isso. Autoconsciência e vai estudar, vai se capacitar, porque é no conhecimento, negócios, empreendedorismo, Vai liderança. aprendendo com os outros, gente. Também. Eu falo, entenda a trajetória, estuda, analisa. Você não precisa de só você errar, não. Aprende com o erro do outro, aprende com a história do outro e traduz isso para você naquilo que faz sentido. Com Né? certeza. Mas consciência, as pessoas estão no automático. É isso mesmo, gente. Vamos nessa. Vamos trabalhar essa autoconsciência e consciência de negócios, consciência de liderança. Em todo sentido. Todo sentido. Vamos falar de varejo agora um pouquinho? Vamos pro Você varejo. ama? Amo. Essa paixão vem da onde? Conta pra mim. Eu acho que no sangue mesmo. Eu acho que eu nasci varejista, nasci vendedora. Amo ser vendedora. Eu acho que a gente é vendedora em todas as profissões, né? A gente vende a nossa história, a gente vende a nossa imagem. Então, acho que vender ali é algo muito especial. Eu amo varejo, amo pessoas, amo o campo, amo essa conexão. E o varejo, ele é intrigante, ele é super nervoso. É, né? É um negócio difícil, não é um negócio simples, ele é complexo, mas ele é apaixonante. O que te apaixona, assim? Essa imprevisibilidade, O que você acha que tem que... Eu sou uma pessoa competitiva. Descobriu! Sou uma pessoa competitiva, adoro entregar resultados. Uhum. Então, a dinâmica do varejo, ela traz isso, porque o resultado, ele é diário, né? Eu falo que ele é hora a hora. Ele tem aqueles KPIs e não tem como, não existe essa poesia da beleza se você não pensar também nos resultados, no KPI. Uma meta batida nada mais é do que o patamar para a próxima meta. Então, eu acho isso estimulante, porque isso te faz, de novo, voltar a ser melhor todos os dias. Então, ele é curioso, porque como ele é um resultado ali na veia, né? Significa, todo dia tem venda, porque todo dia tem consumidor. E você tem sua base de dados, se você tem mais de um ano de marca de negócio. Então, você tem um comparativo, como foi o ano passado, como é que foi esse ano. Né? Como é que foi seu tráfego, como é que foi seu fluxo, como é que foi seu ticket médio, como que foi sua conversão, quantos clientes você fidelizou, quantos clientes você perdeu, qual que foi sua receita, qual que foi sua margem. Então, você tem um comparativo. A partir do momento que você tem um comparativo, todo dia, todo ano, comparando com aquele período, você tem que ser melhor. E, de novo, você tem que ser melhor. De novo, você tem que ser melhor, porque você precisa de crescer. Se você não crescer, você encolhe. Óbvio que crescer com sustentabilidade, crescer com sistema. Porque crescer por crescer, né? Muitas vezes a gente vê um lojista quer um superfaturamento, mas você tem que lembrar que um superfaturamento tem necessidade de aumentar capital de giro. Né? Não existe faturar sem crescer capital de giro. Então, você também tem que criar todo um sistema, um planejamento para você poder fazer o crescimento. Mas ele é estimulante por isso. E mais importante, né? E tudo isso acontece em cima de uma beleza, de uma construção de marca, de produtos e de pessoas. Então, eu acho o varejo complexo, mas eu acho ele fascinante, apaixonante, ele é nervoso. Ele tem a ver com o meu jeito de ser. E, Luciana, isso é bárbaro. Eu acho isso tão importante e eu admiro muito, porque eu tenho minhas dificuldades. Quero saber de você, como que você exercia essa liderança lá como CEO da Arezzo, neste mercado competitivo, você super competitiva, você deve ter sido, né? Putz, você chegou a CEO. Então, assim, a frase para você, a Luciana não está aqui para passear. Ela não está na vida para passear. Luciana tem metas. Putz, eu acho isso bárbaro, porque é onde eu também fico... Me conta, como que foi essa liderança? Como que você construiu isso? Tem algum detalhe que você poderia trazer para a gente, para as pessoas aprenderem? Eu acho que são duas coisas importantes. É estratégia e execução. E através, né, o resultado, a gente tem que ter muito claro, o resultado só acontece se você tem clareza da sua estratégia e você tira a estratégia do papel. E a loja, ela tem uma beleza, Beth, que ali ela diz tudo. O que faz sentido e o que não faz. Ali é a verdade. Se a sua tomada de decisão, né, ela está coerente com o que o consumidor busca e espera. E você só consegue isso através da execução. Porque
dois erros acontecem. Ou tem muita estratégia e pouca execução, ou tem muita execução com falta de estratégia. Então, o diferencial é a soma desses dois, que é o que vai gerar resultado. E você ter uma proximidade com a ponta, com o seu consumidor, seja ele de loja ou quem você mentora, que são os seus clientes, né? Ou quem você consulta. Essa proximidade que vai te ajudar a desenhar melhor a sua estratégia. Então, estratégia sem proximidade, sem entendimento, colocando o cliente no centro, é muito difícil a longevidade do seu resultado a longo prazo. Você começa a perder a essência, você começa a não perceber os movimentos. Você não tem a leitura de comportamento se você fica preso num escritório. Então, eu sempre fui uma CEO que vim do varejo, que vim da operação. Então, para mim, tudo acontece lá. Então, estratégia com execução, para mim, é o diferencial. E você estabelecia ritos lá também, reuniões, planejamento, você estava com todo mundo? Tinha alguma coisa assim cultural muito sua que você acha que ajudou muito durante esse período para ter grandes resultados? Você passou por uma pandemia? Passamos por uma pandemia. Imagina, vender sapato na pandemia. Nossa, que é tipo a última coisa. 900 lojas físicas fechadas, né? Um fenômeno. E ali foi uma grande transformação do varejo de quem soube rapidamente transformar. Porque a gente teve, naquele momento, de fazer uma digitalização fortíssima em toda a rede. Teve que digitalizar as mais de 5 mil vendedoras de todo o Brasil. Já tinha algum processo anterior? Existia um e-commerce, né? Um aplicativo que estava sendo desenvolvido, mas acelerou de forma exponencial 10 anos em um. Para a gente ver a nossa capacidade, né, de executar uma estratégia quando se torna necessário. Que tem a ver com o IA, que quem sair na frente vai sair antes. Mas aí, voltando para a sua pergunta, para mim um grande diferencial é você ter a leitura de pessoas com a estratégia. Então, para mim, esses são os dois grandes pontos que fez diferença em toda a minha história. Você ter só pessoas, né? Você romantiza demais, e você ter só a estratégia se torna duro demais. Sim. Então, essa soma faz aí uma diferença. Muito legal, muito legal. Você conseguia trazer para dentro da operação inovação? Vocês faziam muita leitura de mercado? Como que era esse processo dentro da Arezzo? Eu sempre tive como líder uma curiosidade muito grande, né? Sempre tive como metodologia estar lendo e estudando sempre. Então, contei para vocês o 10, 20, 30, isso é uma realidade. Então, sempre fui atenta com o mercado, com o consumidor, com a proximidade dos times, do cliente final mesmo e do mercado como um todo. E isso faz com que você seja muito mais rápido na sua tomada de decisão e mais assertivo. Óbvio que você erra, mas faz parte também errar. Você tem que testar rápido e corrigir muito rápido. Sobre planejamento, que foi uma coisa que você perguntou, e ritos, eles são fundamentais. Não existe um negócio se você não intitular rito. É muito difícil você passar para o próximo nível. Você pode até chegar num nível de faturamento, mas para você avançar, precisa de ter uma cultura forte, precisa de ter governança, precisa de ter um planejamento estratégico e precisa de ter gestão e ritos. Então, tinha o one-on-one, que era um momento com meus líderes diretos, existiam as reuniões de resultados, toda semana tinha 3, 4 tipos de ritos diferentes, né? Às vezes um mais focado para o resultado como um todo, outro para áreas e projetos específicos que precisavam de avançar. Não existe projeto que avance se não tiver um rito muito claro. É bater o bumbo. Sempre falei, você tem que bater no bumbo mesmo. E você tem que colocar todo mundo na mesma sintonia. Todo mundo tem que estar entendendo. De novo, a estratégia, se ela não tem uma execução constante, que ela tem a ver com acompanhamento e gestão, ela não vai acontecer, ela vai ficar no papel, porque ela tem que virar uma execução com constância. Sim. Então, como é que a estratégia sai do papel e vira resultado? É com uma execução constante, acompanhando os resultados. E como é que você conseguia esse nível de entrega
com o time, assim? Isso era porque eu escuto muito que existe essa dificuldade, né, hoje. Acho que sempre houve, né? É um grande gargalo para empresas, de desenvolvimento de lideranças. Como que você conseguia garantir essa entrega? Você fazia algum trabalho, treinamentos, enfim, como que era? Primeiro que eu acho que muitas vezes a gente erra, começa no recrutamento, né? Quanto mais você erra no recrutamento, mais treinamento você precisa de dar. Agora, se você não tem os dois, erra no recrutamento e não tem treinamento, não tem acompanhamento, não tem feedback, não tem clareza de papéis, não tem ritos, não tem gestão, não tem um papel claro do que a Beth tem que estar realizando, né? Eu não tenho uma proximidade com ela, eu não trago feedback, ela não sabe qual que é o plano dela, mais difícil é a retenção. Então, primeiro, quanto melhor recrutar, melhor são os resultados. Mas se a recrutação não foi tão boa, é com treinamento, proximidade, constância, clareza de papel. É fácil? Não, não é fácil. Mas, de novo, o método ajuda. Sim. O método faz a diferença. E para as pessoas, né, que estão trabalhando junto, é bom que elas entendam, como você falou, que elas entendam que existe uma organização, existem metas, todas as pessoas são movidas, né, quando entendem os objetivos, quando entendem que o que estão fazendo está dando resultado, se há esse reconhecimento. Então, se você já chega numa empresa que não tem isso, você tá mais para lá e para cá, e não dá resultado. Poxa. E aí é só cobrada pelo resultado, sem clareza de papel, sem ritos, sem gestão, sem treinamento, vai ter turnover. E você era uma líder muito orientada a dados ou você era bem aberta às interpretações, né? Porque hoje eu vejo muito isso, eu também passei muito por isso, né? Um momento em que entrou dados e era 100% dados, mas aí, poxa, mas para a gente chegar nesse resultado a gente precisa de um tempo. Como que era isso? Você tinha esses embates assim dentro da... Eu acho que é um equilíbrio, de novo, porque o dados crus, sem a vivência, sem o entendimento, sem a leitura, né? Esse é o papel hoje do IA. O IA pode te explodir ali, mas a decisão, né, ela é baseada na vivência e experiência. Então, a decisão sempre é no caso, pensando em fazendo uma conexão com o IA, é do ser humano. Então, os dados, eles são fundamentais, né? Você precisa dos dados, hoje mais do que nunca. Mais do que nunca. Mas você tem que ter o conhecimento suficiente para tomar decisão baseada em dados. E a sua decisão, ela tem que estar muito coerente, de novo, focado em que dor que você está resolvendo. Sim. Do consumidor. Que dor que você está, ou então que ficção no seu processo que você vai resolver. Aí isso tudo faz sentido. Senão você vai dar tiro para tudo quanto é lado. Principalmente agora com aceleração, né, através do IA. Então, uma pauta que a gente vai conversar aqui logo no próximo bloco, mas para terminar esse bloco eu tenho uma pergunta, um outro quadro, que é o quadro, você vai adorar esse título, o equívoco da heroína. O equívoco da heroína. Então, um erro, algo que você fez, que assim, a gente sabe que erros são aprendizados, mas algo que você fala, putz, aqui eu fiz alguma coisa que realmente não devia, foi um erro, algo que pode aí ajudar as pessoas a ficarem atentas. É salvar o mundo, gente. Para mim, o da heroína que é o conceitual, é o filosófico. Ele. É na hora você achar que você é a salvadora de tudo e de todos. Né? Então, que não está salvando ninguém no final. Você está colocando pessoas dependentes e você está se sabotando e te exaurindo. Então, na hora que você começa a entrar nisso aí, é perigo, assim, alerta. Gente, quem eu tô salvando aqui? Quem você tá salvando. E isso destrói. E ninguém você tá salvando, porque você não tá ajudando, você não tá desenvolvendo, e você está se sacrificando. E no inconsciente da pessoa que observa, né, seja um líder, ou um fornecedor, ou um parceiro, ou até o cliente, quando você faz esse papel, você acha que você está arrasando, na verdade você está acabando com o seu valor. Porque... E para o sistema, para o negócio também não é positivo. Não é. Não é. Você tem que ter um sistema saudável, né? Você tem que ter líderes, de novo, que criaram métodos, processos. Que assumam, né? Isso que é fundamental. Não precisa de ninguém salvando nada.
Olha, gente, então presta atenção, hein? Você tá aí achando que você é o máximo, que é a grande heroína, já entendeu? Já Muda. entendeu, muda, que isso vai ser muito importante para o seu negócio, vai ser muito importante para os seus liderados e vai ser fundamental para você dar o próximo passo. Claro. Você só alcança o próximo passo, o próximo nível, se você cresce nesse sentido. Com certeza. Muito bom, muito bom. Vamos falar agora de marca, de posicionamento. E aí eu quero trazer um pouco da NRF, né, que aconteceu agora há pouco. Muito foi falado sobre a IA, né? E eu gosto de trazer a IA porque eu tenho participado muito de eventos falando sobre IA, porque ela traz uma grande revolução. Né? Para quem está preparado, para quem está trazendo isso para os processos, porque ela acelera muitas coisas. Sim. Né? Então, quem não tiver ali, o tempo vai mudar, né? As tecnologias, gente, elas afetam o comportamento, elas afetam tudo. Não é só ali, a tecnologia não é só ela é linguagem. Então, ela mexe com o tempo das coisas. Então, quando uma pessoa está acelerando o resultado, uma entrega ali, você está reticente, não vou olhar para isso, você pode correr grandes riscos. Fala para mim, assim, o quanto que você tem olhado para isso? Você tem se aprofundado muito nesse tema? Eu tenho olhado, não aprofundado ainda no nível que eu gostaria, mas IA é uma realidade. Quando você fala sobre NRF, isso foi muito falado lá, diferente do que foi falado o ano passado, porque o ano passado ainda era uma visão. Agora já está na execução, né? E quem sair na frente, sai primeiro. De forma estruturada. O IA, gente, ele é muito importante, ele não vai corrigir problemas sistêmicos, né? Ele vai potencializar. Inclusive, se você tem problemas sistêmicos, a primeira coisa que você tem que fazer dentro da sua companhia, principalmente de dados, é corrigi-los. Né? Para poder potencializar o que essa tecnologia pode melhorar em termos de eficiência, em termos de curadoria de dados e por aí vai. Sim. Então, o IA, hoje, o que eu vejo como um grande potencializador e acelerador. Assim como eu coloquei que na pandemia a transformação digital, ela foi fundamental e ela acelerou ali 10 anos em um, é a mesma questão com a IA. Ela tem essa capacidade, mas ela não é tomadora de decisão. A decisão cabe ao líder. Sim. Né? E de novo, voltando para o varejo, para mim, IA faz sentido se você coloca, você está pensando na jornada do cliente, nas ficções que se você quer melhorar. E para mim, a IA ela tem que ser quase invisível. Você percebe uma melhoria de um atendimento, você percebe melhoria de customização de um CRM, de um atendimento, que você vai ser atendida de forma diferente, que eles têm muito mais curadoria dos seus dados e eles te oferecem muito mais aquilo que você está buscando. Isso é uma grande beleza da inteligência artificial, mas você não sabe o que isso está acontecendo, isso não é nítido. Então, você tem um humano que faz a diferença. Mas você tem essa capacidade de curadoria, de eficiência de dados que a IA pode trazer com uma grande aceleração, com uma grande inteligência por trás do seu negócio. Que aí entra a parte que eu também li sobre, que é essa parte de marca, de conexão humana, que eu também falo bastante aqui, né? Que a gente até conversou antes, né? A questão da profundidade, de existir, né? É muito engraçado, hoje em dia é fácil até ler um conteúdo, que você percebe que é um conteúdo de inteligência artificial, quando é um conteúdo, né? Eu queria falar com você sobre isso, assim, no meio dessa coisa da tecnologia e etc, e a tecnologia ela tem que existir, o papel da marca, do posicionamento, ele vai ser cada vez mais essencial, né? A clareza de posicionamento, ela não muda. Quanto mais clara uma marca, mais sucesso ela tem. E para ela ter clareza, ela tem que saber também o que ela não é. Ela não precisa ter medo das perdas, né? Porque quem atende tudo se torna uma marca genérica e, com certeza, não se torna uma marca de sucesso. E, de novo, IA é para poder agilizar, é para poder, né, trazer eficiência, é para acelerar, é para buscar os dados, né, e transmitir isso num resultado final que, para mim, é um único, que é melhorar a jornada do seu consumidor e diminuir fricção,
nas suas entregas de serviços e tudo mais. Mas o ser humano, a marca, o propósito, ele tem cada vez mais ter muita clareza, muita identidade. E a gente vai ter muita carência de ser humano, né? Vai. E começa a virar diferencial, né? Começa a virar... Diferencial. O pertencer, né? A história das comunidades, do olhar para o outro, né? Além de tecnologia, da escuta, seja isso na liderança, seja isso para marcas. Então, cada vez mais esse equilíbrio, e a marca que souber fazer isso de uma forma muito real, usar o humano e a tecnologia e unir esses dois para atender às dores do consumidor e melhorar, né, a sua entrega para o consumidor. Uau! Maravilhoso, né? Você acha que hoje é importante exercer, então, esse lado mais humano, essa conexão emocional, a marca estando e representando mais esse lado mais afetivo, de uma certa forma? Como no digital? Como que você acha que isso se constrói? Se constrói com proximidade, né, com comunidades, com um propósito muito claro. Hoje as lojas têm comunidades, né? As lojas estão criando esses movimentos mais digitais. Eu vejo muito isso, assim, lojas criando grupos mesmo. Por exemplo, você vê a Trackfield, vou usar aqui um exemplo, uma marca brasileira, né? Como é que ela gera comunidade? Através daquelas corridas. Então as pessoas vão... Então a marca se torna um hábito na vida da pessoa. A partir do momento que você consegue levar a sua marca para dentro da rotina do consumidor, isso é um grande diferencial. Isso é gerar experiência e comunidades de uma forma única, que não é apenas vender o produto que está ali na prateleira. Ele começa a fazer parte, a marca transcende da sua história, da sua rotina. Eu coloquei até um conteúdo novo falando também da Birkenstock, que lançou. Gente, segue a Luciana, porque... Luciana, vamos colocar aqui o @, porque eu aprendo ali, é um livrozinho que eu vou lendo, assim. Vários capítulos, né? Ela que faz, ela que escreve. Bárbara, vários capítulos. Então, assim, as marcas, elas já entenderam isso. Que elas precisam de fazer parte da recorrência, né, do consumidor. Muitas vezes a gente está mais preocupado, né, em trazer novos consumidores do que trabalhar a fidelidade do consumidor atual. Poxa, então, você fica ali gastando com novos leads, e o cara lá tá ali. E ele tá ali, querendo pertencer. Fala isso sempre. Querendo pertencer. E essa coisa que você falou, eu acho que é chave, né? É quando o produto transcende o funcional daquele produto. O funcional. Ele vira... E uma vez eu sempre falo isso também para as minhas mentoradas, eu assisti um documentário do cara da Playboy. Não sei se você assistiu, é muito legal. Quem construiu a revista e tal, não sei o quê. Agora, a revista... virou uma grande marca porque a revista não era só mulheres peladas. Puta, o cara começava a falar de política, tinha artigos de não sei o quê. Então, assim, ele virou um movimento. De novo, é um movimento. Ele começou a trazer assuntos que fazem parte do dia a dia do leitor. Do dia a dia do leitor. E assim, quando a gente fala de digital, IA, né, o conteúdo para lá e para cá, cara, se você não trouxer profundidade ali para aquela tua marca, que não seja apenas eu falo isso sempre para empresários que eu trabalho, que estão muito nas redes sociais. Não adianta só você ficar falando do seu produto. Para você entrar no imaginário daquela pessoa, sabe? Aquela pessoa lembrar de você, para você ser inesquecível, você tem que ter significado. Tem que ter significado, tem que gerar valor, tem que ser real, né? Tem que escutar, né? E você, da maneira como você fala, o que você constrói de conteúdo, você mostra se você escuta ou não, né? É o posicionamento ali de você se posicionar, falar aquilo que você acredita, né? Poxa, isso é fundamental. Não é só você ficar... E aí tem aquela onda de... eu tô aqui naquele restaurante chique, aí tiro uma foto, porque vou andar de jatinho. Não é sobre isso. A curto, talvez um gatilho de nossa, parabéns com você. Mas não foi isso. E eu uso muito o caso também do Flávio Augusto, né? Que eu trabalhei muito próximo a ele. É que ele fez isso muito durante a trajetória dele. E não foi uma coisa rápida. Não é um negócio que você constrói assim. É constância. É constância, é entregar valor, né? Tem até a geração de valor. É entregar valor, é constância, estar nos canais agregando, que te faz
ser alguém inesquecível. Não é você acelerar as tuas vendas de mentoria, consultoria em 3 meses com uma estratégia excelente, ficar postando que você está no restaurante usando roupa cara. Não Não, é, porque se não tiver por trás, né? Porque isso é ruído. O nome disso é ruído. justamente. Né? Então, quando você tem, né, um conteúdo que ele é apenas para mostrar e que por trás não tem, né, uma metodologia, um sistema, então na verdade você não está entregando valor, né? Você está entregando um ruído que vai terminar. Esse ruído vai acabar. Então, você precisa de construir, você precisa de ter muita clareza do seu posicionamento, da sua estratégia 360. Você não pode criar as coisas soltas, né? Quando você pensa num produto, esse produto você precisa de estar pensando para quem, né? Para quem não é. O que ele traz em termos de clareza. Depois que você pensou no branding, você vai pensar no marketing, né? Como é que você vai levar, né, este produto para mais consumidores, através de quais canais, como é que você ativa isso, tem que estar todo muito bem amarrado e muito bem orquestrado. É isso. E eu falo muito isso, não adianta ficar fazendo cursos e mais cursos de posicionamento, entendendo que é só a questão da visibilidade, se você não entende do negócio que você está colocando lá. Porque ela falou 360. Eu fiz o estudo de caso do Eric Santos, da RD Station, e uma fala que eu falo sempre que ele falou é: marketing sem vendas não é marketing. Então, você ficar lá fazendo, achando que tá aparecendo, que bonitinho. Então, se você não tem uma estratégia de conversão, você não faz um espetáculo mesmo. Tem que gerar resultado. Tem que gerar Gente, o resultado. resultado ele vai estar te dizendo se está no caminho certo, se aquilo era ruído ou se é um sistema muito bem desenhado, muito bem formatado, se as decisões que você está tomando, ela está gerando ruído ou ela está gerando resultado? É isso. Então, ó, empresárias, empresários, vocês que estão aí refém do digital, dos números, da viralização, que ultimamente eu estou falando muito isso, né? Tem muito empresário achando que precisa virar 100% influencer. Não é isso, né? Antes de tudo, entenda do seu negócio, da estratégia dele, né? Se está bem construído, precisa entender bem qual posicionamento adotar para ter resultados reais. Porque senão você fica lá postando, olhando mais para isso, eu não tô viralizando, então esse meu negócio não tá rodando. Quando não? Não, o resultado é uma outra coisa. Exato. Muito diferente de viralização de internet. É isso. E comprar lead sem qualidade também não te leva a lugar nenhum. Nada. Não adianta você ter milhões de leads vaidade. se ele não te traz, né? Se ele não se torna cliente. Então, porque seu posicionamento não está correto, seu sistema não está certo. Então, você precisa de voltar lá e construir de novo o seu posicionamento, que consumidor que você quer atingir, né? Aonde você quer chegar, ter seu planejamento muito claro. Isso, seu negócio, claro, né? Senão não adianta nada. Luciana, eu tenho uma pergunta aqui de uma empresária, do Comitê da Empresárias, que eu faço parte, sou diretora de Educação e Treinamento, e ela, quero muito fazer uma pergunta para a Luciana, ela é sua fã. Que bacana. Ela é especialista em medicina de estilo de vida, então ela cuida muito da questão da saúde, do bem viver. Então ela fez uma pergunta para você que é a seguinte: ao longo da sua trajetória, a gente falou bastante sobre isso, mas vamos lá. O que você aprendeu sobre o custo invisível da alta performance feminina? E na prática, o que precisa mudar para que mulheres possam liderar, sustentar resultados e crescer sem adoecer? Eu acho que a gente trouxe bastante o tema. De novo, clareza de identidade, clareza de propósito, saber onde que você quer chegar, saber o seu limite, ter muito claro o sim e o não, né? Nascer com suas prioridades, né? Entender o seu planejamento. Você não pode virar a agenda do outro. E aí, porque você vira a agenda do outro, você entra num automático, é onde que você começa a se sacrificar. Então, quando você tem clareza aonde você quer chegar, quando você sabe muito claro as suas prioridades, você tem isso, você sabe o que é sim e o que é não. O que vai fazer sentido para você. De novo, gente, isso não tem nada a ver com trabalhar mais ou trabalhar menos, tá? Tem trabalhar com propósito, saber aonde você vai chegar. Com as decisões que você está tomando no dia a dia. E uma outra prática, cuide do autocuidado. Coloca o autocuidado como um sistema. Sim, um projeto, né? Como você trabalha. E a gente falou de autonomia. Autonomia é a verdadeira liberdade, né? Você saber falar sim, falar não,
É autonomia, é a sua liberdade. É a sua Mais liberdade. do que você ter os aplausos do outro. Mais do que você ter aquele dinheiro Não, maravilhoso. aplausos do outro é uma isca perigosíssima de não liberdade. De prisão, né? Total, porque você depende. Então, você depende do elogio. Então, o elogio. E aí, e quando é uma crítica? Como é que você fica? Nossa, Te derruba? derruba, né? Porque se você está dependendo do olhar do outro. É. Não, gente, faz o seu. Faz um exercício assim, ó. Imagina que eu não tenho nem mais rede social, que eu não estou olhando nada nem ninguém. Né? O que eu estou construindo de verdade que faz sentido para mim, para o meu negócio? Isso tem que estar valendo. A rede social que você mostra, ele é só um reflexo do que você construiu. Isso tem valor, porque você sabe que é de verdade. Sim. Nossa, com certeza. Vamos para a última pergunta, agora que a gente está tão... A gente vai, negócio, filosofia, autocuidado, Vamos equilibrando, vamos equilibrando. A última pergunta, que é desse bloco especial, é a seguinte, é o quadro Cai a Coroa, Fica o Líder. Sobre liderança, né? Então, assim, quando não tem mais o cargo, né? Vão acontecer alguma coisa aí na sua trajetória, o cargo sumiu. Como que você faz as pessoas estarem junto a você? O que realmente importa ali para liderar de verdade? Se você tem só o cargo, caiu a coroa, né? Para mim, seria quando você tem a sua identidade muito clara. Você não é o cargo, você é a sua identidade. Né? Então, eu sou Luciana. Né? Eu estou ou estava, porque eu nem estou neste momento como CEO, eu estava como CEO. E eu só vou ter certeza do meu valor se eu tenho uma identidade muito clara. E como é que você tem identidade? Como é que você consegue seguir, né? Inspirando, liderando mesmo sem cargo? Acho que talvez essa seja a pergunta. Isso. Eu acho que tem a ver com, uma generosidade verdadeira, uma clareza de propósito e ética inabalável. Eu acho que isso te faz seguir e você entende que você não é o crachá, que você é uma identidade. É isso. E aí você vai continuar inspirando e trazendo... liderando naquilo que você acredita, na sua voz, na sua história, nos seus aprendizados. Agora, se você foi só o crachá, caiu a coroa. Caiu o líder. Caiu o líder. Essa Terminou. rainha foi checkmate. E uma coisa que você falou ali no início, que você falou dessa consciência de saber quem você é, isso é, gente, de novo, é a cereja do bolo, é o que sustenta. Porque nenhuma pessoa passa despercebida se ela tem consciência, se ela sabe quem ela é. Se ela exerce essa consciência, pode ser a pessoa mais, ela não vai passar despercebida e ela tem sim o potencial de influenciar e de levar as pessoas junto. Quando ela tem porque a pessoa brilha quando ela tem isso, não é? Ninguém fica 30 anos numa liderança se ela não tem uma identidade muito clara. E ninguém sai de uma liderança, por exemplo, no meu caso, de CEO do maior grupo da América Latina, e você continua inspirando e liderando. Inclusive, né, cresci muito mais seguidores depois que eu sair de CEO e tornei só a Luciana com o meu pensamento, com a minha leitura. Então, porque existe uma genuidade verdadeira, né, ali dentro, existe uma ética e existe uma identidade de quem é a Luciana. Nossa, que é independente do cargo. A gente sempre tem que estar lembrando, se tirar o cargo, quem é você? Exato. Quem é você, além do cargo? Exato. E isso é importante, especialmente, né, aí obviamente para todos os aspectos, mas poxa, se você é uma pessoa do digital, se você não tem claro isso, se você não expõe isso também, né, que é importante falar, né, que você pensa os seus valores, como que você, né, aquela coisa do exemplo, né, mostrar o que você faz, no sentido de reforçar. E o que te liberta e te prospera e, ao mesmo tempo, trazendo para um lado mais filosófico,
e te traz felicidade, é a sua identidade. Ai, com certeza. Então, assim, para tudo. Então, para a vida, né? Não é nem para os negócios. Então, invista em você. É isso. Sempre. É isso. Uau! Luciana, que loucura, que delícia de conversa. Nossa, eu adorei. Eu acho que a gente aprofundou muito. Eu acho que vai ser um conteúdo de altíssimo nível aqui para todo mundo que escuta, para todo mundo que assiste. A gente tem que contribuir, elevar esse repertório do digital, e eu acho que você, para esse início de ano, já começou aqui, ó. Vamos trazer muito desse conteúdo para as redes sociais, para as pessoas conhecerem, para aprenderem. E é isso, vamos tocar esse barco. E eu quero falar uma palavra que você falou bastante, porque eu acho que ela é a chave de tudo, que é a consciência. Né? Tenha consciência, busque consciência, autoconsciência, a consciência daquilo que você faz, não faça as coisas. Você pode até começar meio que na loucura, mas vai buscando se entender das coisas. E consistência. Consciência e consistência. CC. CC. 2 CCs. Para começar o ano. Para começar a marca. Obrigada. Obrigada também. Foi impactante. Ai, foi muito bom. Obrigada pela sua generosidade e por me receber aqui nesse podcast tão incrível e que traz tantas reflexões também para o público feminino. Muito obrigada, é isso, pessoal. Hoje foi a estreia do podcast 2026, vai ter muita coisa boa por aí, foi incrível. E com certeza vão lá seguir a Luciana nas redes sociais, porque ela é fantástica. Como eu falei, eu leio e estudo com ela. E é isso, gente, vamos tocar esse barco. Te vejo em breve, até mais.